Olá, buscador da super saúde. Hoje eu vou falar de um tema muito importante, um tema que muita gente me pergunta. Por que temos dores na coluna? O que podemos fazer para combater uma dor na coluna? Quase todas as pessoas, em algum momento da vida, têm dores na coluna. Por que isso acontece? O que se deve fazer quando a dor aparece? Como prevenir a dor? Como preparar a coluna para nunca mais doer? Essa questão é muito comum. Muitas pessoas me fazem questionamento dizendo que tem hérnia de disco e o que deveriam fazer. Eu ia falar sobre hérnia de disco. Todos vocês sabem que eu sofro, não, nem todos, né? Mas muitos de vocês sabem que eu sofria da coluna dos 15 até os 45 anos. E eu tive duas hérnias de disco. Uma com 35 anos que eu operei e uma cervical com 45 anos. E daí, nesse momento, eu já tinha outros conceitos sobre o tratamento da coluna. Eu já acreditava muito na medicina da saúde. E apesar de todos os meus colegas afirmarem que seria impossível curar, porque a ressonância magnética mostrava isso, eu tinha outro conceito. E depois de 5 anos, eu curei a minha hérnia de disco. E não foi com tratamento, ela foi com o desenvolvimento da minha saúde. Quanto melhor ficava a minha saúde, mais a minha hérnia de disco ia curando. Depois daquele momento, eu prometi que nunca mais ia ter dor na coluna, para o resto da minha vida. E cada vez comecei a intensificar cada vez mais os recursos para o desenvolvimento da saúde. E já fazem mais de 20 anos que não sofro de dores na coluna. E o que é mais importante, eu faço esforços exagerados com a minha coluna e ela não se queixa de dor. Eu faço esforço 10 vezes maior que eu fazia quando jovem, e lá jovem eu sentia muita dor. A minha coluna hoje é super forte. Mais do que ser ortopedista, a minha história de sucesso em curar e evitar as dores ortopédicas, minha e dos meus pacientes, me dá alguma autoridade para insistir com vocês. É possível curar todas as dores de coluna e viver sem nunca mais ter dor. Eu comecei a preparar esse vídeo para falar sobre hérnia de disco, que hérnia de disco tem cura. E para dizer que é possível desenvolver uma coluna para nunca mais ter dor na coluna. Mas eu me dei conta de que não poderia falar de hérnia de disco sem falar da dor mais comum, que é a dor na coluna. Se você conseguir entender por que acontecem as dores na coluna, o que fazer imediatamente quando aparece uma dor, você vai poder evitar certamente o aparecimento de uma dor na coluna. Eu quero, em primeiro lugar, deixar bem claro, eu sou impedido eticamente de diagnosticar e tratar pela internet. Muitas pessoas me escrevem pedindo sugestões de tratamento para as mais variadas patologias. Eu quero responder, nenhum médico pode sugerir tratamento sem examinar o paciente pessoalmente. Além de ser muita irresponsabilidade, o Conselho Federal de Medicina impede claramente de que seja feito diagnóstico e tratamento pela internet. E também, baseado nisso, sob hipótese alguma, eu posso analisar o tratamento indicado por algum outro colega. É completamente antiético dar qualquer palpite sem examinar o paciente. Tem que examinar e daí sim pode dar a sua opinião, mesmo que contrária à opinião do colega. Então, para falar sobre dor de coluna, eu só posso falar em teoria. Qualquer dor, obviamente, é sinal que tem alguma coisa errada naquele ponto que está doendo. Dizendo de uma outra maneira mais dramática, qualquer dor é um pedido de socorro daquele ponto para a mente, daquele ponto que está doendo para a mente. A única conduta racional é valorizar a dor, entender o que a dor significa, tentar entender por que ela se manifesta e, principalmente, fazer alguma coisa para auxiliar aquela região que está sofrendo, que está pedindo socorro. A maioria das pessoas, a grande maioria, espero que você não,
Quando tem uma dor leve, não dá atenção ao pedido de socorro e despreza a dor. Chegamos ao ponto de afirmar: eu não dou bola para essa dor vagabunda, eu sou mais forte que a dor, não deixo-me dominar por qualquer dorzinha e outros disparates dessa magnitude. Seria a mesma coisa que dizer para aquela região que está sofrendo: eu não me importo que tenha algum problema ali, que tenha uma coisa errada ali, porque eu não vou fazer nada para descobrir o que está doendo e nem fazer alguma coisa para resolver o problema. Absurdo, não é? Você que nunca fez isso, não é? Concorda comigo que essa conduta é irracional. Você também sabe que um problema grande começa por um problema bem pequenininho. E quando um problema pequeno se manifesta com pequenos sintomas, é mais fácil de tratar do que deixar esse problema se ficar maior com grandes sintomas. Vai ser preciso muito mais. Quando o problema é leve, qualquer medida leve, qualquer medida pequena tem enormes chances de resolver. Quase todas, 99% das hérnias de disco começam sempre lá há um tempo atrás com uma pequena dor na coluna que não foi devidamente valorizada. Durante muito tempo, antes de desencadear essa hérnia de disco, a coluna mandava pequenos sinais de desconforto, mal-estar, dolorimento, contratura, cansaço, qualquer coisinha leve, dizendo assim: tem alguma coisa errada aqui, me dá atenção. E eu posso afirmar para você, depois de 40 anos estudando esse assunto, com certeza, o problema daquele desconforto que virou dor e que virou uma hérnia de disco é que cada vez que se manifestava, era a coluna dizendo que a tarefa que estava sendo realizada era maior do que a coluna suportava. Ou porque a coluna era muito fraca, ou porque a tarefa era muito forte. E quando eu falo em coluna, eu me falo de todos os elementos. O coluna, quando a gente fala estrutura coluna, inclui ossos, discos, ligamentos, articulações, tendões, nervos e principalmente os músculos. 90% quando tem dor está afetando os músculos da coluna. E se a coluna não estava preparada é porque esses componentes estavam fracos. Ou a tarefa era muito intensa para esse componente. No fundo, nós podemos dizer que a coluna estava muito fraca. Se a gente consegue entender essa situação, o indivíduo que sofre de dor, mal-estares, dores, pode providenciar o fortalecimento daquelas estruturas. E o fortalecimento se dá pela atividade física. Então, a primeira coisa que temos que fazer quando aparece alguma dor na coluna ou em qualquer parte do corpo é perguntar exaustivamente: por que apareceu essa dor? O que eu fiz que não deveria ter feito? O que de errado tem naquele local que meu corpo quer me dizer? O que está acontecendo lá que eu preciso saber? Isso se chama desenvolver a consciência corporal. Quanto mais nós tentarmos achar as respostas, mais iremos nos conhecer, mais desenvolveremos a consciência do nosso corpo e mais fácil fica achar as respostas no futuro. Em seguida, que se achou ou não achou a resposta, eu devo questionar: o que eu posso fazer para aliviar a dor? Lembrem-se, a dor é um pedido de socorro daquela região que está sofrendo. O ideal é ele consultar um médico que entenda e faça uma prescrição correta. Mas se você não pode consultar por algum motivo, o que você deve fazer? Continue te perguntando: o que eu posso fazer? A maioria de vocês é que nem eu, não gosta de tomar remédio. Então, o que você pode fazer sem tomar remédio? Alguns tentarão alongamentos, outros tentarão colocar bolsas de água quente, outros tentarão massagem. Assim vocês vão fazendo aquilo que ou sabem ou alguém diz. Aí, bolsa de gelo. Dificilmente o gelo ajuda uma dor na coluna. A coluna não gosta de frio. E fizeram tudo que foi possível e a dor continua. E agora? Nesse ponto só resta duas alternativas.
tomar medicamento ou mandar a coluna se lixar com sua dor e seu pedido de socorro. Aqui começa o problema. Porque usar medicamentos sempre tem consequência. Alguns usam fitoterápicos, homeopáticos, outros menos agressivos, e alguns usam alopáticos. Qual é o remédio que eu devo usar dos tradicionais? Então, vou dar uma dica para vocês. Todas as dores de coluna têm um componente inflamatório, e essa inflamação é que se manifesta com dor. Alguns médicos, como eu, preferem usar anti-inflamatórios. Outros médicos preferem analgésicos porque têm medo das grandes reações adversas do anti-inflamatório. Se você não pode consultar seu médico, ou toma medicamento ou deixa a dor para lá, que é burrice. Se você tomar por conta, estará se automedicando e sofrendo as consequências dessa automedicação. Tem que ter claramente isso em mente. As pessoas que assim fazem, ou tomam anti-inflamatório, ou tomam analgésico. Mas quais que elas tomam? Aqueles que eles já estão acostumados. Aqueles que o médico já tinha receitado para o mesmo problema há um tempo atrás. E quando começa a tomar, logo no início da dor, as dores respondem muito rapidamente. Normalmente, um único comprimido resolve. Infelizmente, a maioria dos pacientes não faz nada, não toma nada e consola-se dizendo que a dor é bem leve, que é fácil de suportar, que acredita que vai passar. Algumas vezes foi uma boa escolha e as dores passam mesmo, porque o nosso corpo produz analgésicos e anti-inflamatórios naturais. Mas em outros casos, o processo que causa dor vai se agravando e a dor vai aumentando e ficando cada vez mais forte. Após vários dias, então, o indivíduo resolve ir no médico. E depois do médico examinar, diagnosticar, ele entra com vários tratamentos, fisioterapia, por exemplo, mais medicação. E daí não adianta tomar um comprimido. Daí a inflamação está tão grande, o processo evoluiu tanto que tem que tomar vários comprimidos, 2, 3 caixas, e às vezes nem adianta tomar todo esse remédio. O problema de protelar essa consulta é esse, é agravar o quadro. E, voltando ao medicamento, a maioria das pessoas não gosta de tomar medicamento, por isso protela. Só que lá adiante vai tomar muito mais medicamento. No fundo, toda vez quando protela o medicamento, acaba tomando mais. Ou seja, é porque gostam mais de medicamento. Então, pensem bem, se vocês não resolvem a dor com medidas, vamos chamar caseiras, tem que tomar medicação o mais cedo possível. Na maioria das vezes, um único comprimido será suficiente. Então, gente, eu já imaginava que esse tema é muito longo, eu não vou conseguir, eu vou precisar muitos vídeos para aprofundar esse tema e que eu quero aprofundar. Eu vou parar por aqui e amanhã eu vou continuar falando mais sobre isso. Amanhã eu quero falar sobre todo mundo pode se ver livre das dores de coluna e do corpo. Quero falar também o que fazer para nunca mais ter dor na coluna e evitar todas as dores de origem ortopédica. Espero que você tenha gostado desse tema. Gostaria de ler teus comentários aqui embaixo dizendo o que você achou. O que você concorda, o que não concorda. Aproveite para colocar também outros temas que tu gostaria que eu falasse nesse espaço. E se você concorda com o meu sonho de que é possível mudar a situação de saúde no Brasil, melhorando a situação da saúde de cada pessoa, compartilhe meus vídeos com outras pessoas para que cada vez mais pessoas possam aprender esses conceitos de desenvolver a própria saúde e evitar de ficar doente. Não deixe de se inscrever para o workshop A Conquista da Super Saúde, que vai se iniciar no dia 28 de setembro. Certamente ele será a minha maior ação esse ano para promover a saúde de um grande número de pessoas.
Além das videoaulas gravadas, vai ter vários eventos ao vivo onde eu vou aprofundar o tema e responder os seus comentários e suas dúvidas ao vivo. O link está na descrição desse vídeo. Não se esqueça também de se inscrever para o webinar A Quarta-feira da Super Saúde. Todas as quartas eu vou abordar um tema ao vivo, aprofundando o tema e respondendo as dúvidas e comentários ao vivo. O link também está nessa descrição. Espero te encontrar amanhã com continuação desses vídeos e todos os dias durante o próximo ano. E até amanhã eu te desejo uma super saúde.